Agora tem mais passo a passo de pintura country no MDF com a Soraya Leite. Dicas pra gente agilizar a pintura em casa e segredinhos pra deixar mais bonito, né? Bonito, lógico. A gente sempre vê na TV, ai que lindo, eu queria fazer aquele trabalho igualzinho. Como é que será que ela fez? Como ela montou? Como ela conseguiu aquele efeito? Hoje o nosso tema é uma galinha muito fofa. É um quadro que você pode também fazer, de repente, numa tampa de caixa, na própria base da caixa. Você acompanha também outros trabalhos que sirva de inspiração para as arteiras que nos acompanham. Fazer aí trabalhos lindos, opção para ganhar uma renda extra e presentear a mamãe. Tá chegando o Dia das Mães. Vamos finalizar, Su? Vamos. Eu vou mostrar aqui, porque aqui tá secando as bolinhas, tá? Ó, gente, no intervalo a gente agilizou então aqui, ó, conseguiu adiantar. Todo aquele efeito da costura, né? Isso. Vamos ensinar esse xadrez? Vamos. Tem um pessoalzinho Vamos ensinar. que tava pedindo, como a gente tá com um tempinho bacana, então a gente volta naquela primeira peça. Tá, tipo, o xadrez, aí vai do gosto de cada um. Pode ser um pincel um pouquinho mais largo ou um pouquinho mais estreitinho. Tá. Vou usar um pouquinho mais largo, tá? Então, o xadrez sempre nós carregamos ele com água. Coloco água na tinta, tá? Aí eu vou tirar o excesso do pincel, da tinta do pincel, que eu não posso ir com muita água e nem muita tinta na peça, tá? Bom, aí, mantendo, ó. Aqui pra começar, nós podemos começar ou perto, mas sempre deixando um espaço. A gente nunca faz ele encostado na peça. Então, eu venho e vou fazer o primeiro risco. Como o pincel é reto, a gente tem que tentar preencher a curvinha que ele faz. Tá. Ó. E ali o encostado é não encostar naquele vermelho ali, Isso, né? eu deixo sempre um espaço, Certo. até no verde, um espacinho, tá? Então, vem, ó, dá uma inclinadinha nele. E faço. Você vê que ele vai ficando transparente, tá? Porque não é pra pintar, é um xadrez. Então, ele tem que ter essa transparência. Então, eu fiz um lado. Tá? Aí, isso daqui nós vamos aguardar ele secar. E depois é só cruzar, tá? Aqui o sombreado que eu falei, bom, vamos fazer um pouquinho aqui Nos caixotinhos. no caixote. Então, como eu fiz um marrom claro, eu vou usar um marrom escuro. Então, pro sombreado, eu uso aquele pincel que ele parece cortadinho, que é o chanfrado. Certo? Então, carrego ele com água, tiro o excesso da água num papel ou num paninho. Eu vou colocar tinta só na pontinha dele, não em todo, só na ponta. Aí eu tiro um pouquinho do excesso dos dois lados. Então aqui eu vou fazer essa primeira tabuinha que fica por cima. Então o que eu faço? Eu vou só fazer um movimento, ó. Só levar o pincel. Você vê que tem que ficar um degradê. Começa escuro e termina clarinho. Eu vou virar e vou fazer do outro lado. Ó. Então aqui eu já dividi a ripinha de cima com as de baixo. Tá. A diferença que dá, né? Então depois disso eu vou dividir ela, só que daí tem que secar. Então eu não posso dividir enquanto ela estiver molhada. Então eu vou fazer do outro lado. Sempre aguardando secar. Então aqui, ó, são as ripinhas. Então eu vou fazer embaixo. Aqui foi com muita água. Ele escorreu. E aqui em cima, ó, do outro lado. Tá? Aqui é a divisão da... Ó. Vira. E faz embaixo. Ó, tá vendo? Ela já vai dando o efeito do caixotinho. Tá? Bom, Tati, depois disso, eu posso sombrear os ovinhos. Então, o ovo eu fiz com um marrom escuro e o ocre. Tá. Então, o que eu faço? Eu divido ele primeiro com o ocre.
É a mesma coisa, agora todo o trabalho é de sombrear. Então, eu venho aqui, ó, e divido os 2 ovinhos. Ó, eu vou passando várias vezes até que ela vai ficando bem suave. Tá, dividindo. Ainda vou fazendo isso em tudo. Onde que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer embaixo da asa, que eu vou fazer no marrom escuro. Eu faço aqui nessa divisória, antes de fazer a costurinha que eu ensinei, tenho que fazer um sombreado. Esse daqui já tá feito? Vou mostrar se o pessoal entende melhor. Tá vendo, gente? Aqui, ó. O sombreado. Isso, que aqui vai da asinha também. da asinha também por fora. Ah, tá? o ovinho, ó. No ovo, Fez isso. aqui e subiu. E subir. Aí depois eu fiz com um marrom escuro por cima dessa daí. Depois que seca o ocre, eu faço com um marrom escuro. Tá. Pra projetar mais pra cima, né? Pra dar um efeito melhor. Tá? Aí, depois que eu fiz a sombra também, no final de tudo, vai a sombra por fora do desenho todinho. Você contorna ele inteiro. Todinho. Tem a peça sombreado. pronta. Tem. A gente pode mostrar também. Isso, vai todinho sombreado na parte de fora do desenho. Tá? Ali Bom, no bem-vindo, na saudação, você usa a canetinha ou você usa mesmo o pincel? não, eu uso pincel, Tá. mas pode usar caneta também. Até eu trouxe uma pra o pessoal de casa ver. Bom, agora vamos fazer a outra parte do xadrez, né? Que ele já secou. Que aí eu quero mostrar pra cruzar ele. Então eu venho e vou cruzando. Eu posso começar no meio, que assim eu consigo dividir melhor as linhas. Mais água. Se não tiver a água, ele não desliza. E ali a gente vê a tinta bem... Ela é bem aguada, né? aguadinha. Ela é bem aguadinha. Ó, como ele vai deslizando melhor. Assim ele já cruzei e ele já ficou o efeito, que é o efeito que ele tá nela. Aí depois eu fiz um outro trabalhinho em cima desse xadrez que eu vou fazer ali pra mostrar. Ó, o que eu fiz? Esse é um efeitinho a mais que eu quis colocar, tá? Vamos pegar o mesmo verde com um pincel bem fininho, aí eu vou dividir, vou passar uma linha, ó, como se fizesse um contorninho no xadrez. Só pra deixar diferente um pouco. Essa linha eu vou fazer em todos, vou fazer os dois lados, ó, de fazer de... Nessa linha que eu acabei de fazer, né, eu venho com... Agora que esse pincel fininho é como se você fosse fazer ali uma bordinha, né? É uma Você vai bordinha, fazer um isso, contorno. ó. Depois eu faço também do outro lado. Horizontal e vertical. Isso. Então ele vai dar um efeito diferente no xadrez, tá? Bom, agora vamos fazer a luz agora também. Isso aqui assim, porque como ele é um trabalho bem, assim, tem vários detalhezinhos, eu vou mostrando os pedaços dele para que o pessoal de casa consiga entender as fases da pintura, né? Então, a luz seca, ela vem para iluminar algumas áreas da pintura. Então, eu sempre me faço para ele ficar bem arredondado, como se o objeto ficasse mais em 3D ainda. Certo. Então, eu uso esse pincel, que é um pincelzinho redondo, durinho, tá? Vou carregar ele com tinta branca. Aí eu vou no papel e vou tirar todo o excesso. Ó, eu tenho que limpar bem mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui Vou colocar na galinha aqui
no meinho, ó. Então, eu vou colocar aqui no papinho dela. Vou colocar no meio da crista. Posso iluminar aqui também, ó. Coloco um pouquinho. Eu coloquei também aqui na frente, ó, do caixote. Coloquei um pouquinho nas tábuas, bem pouquinho. Tá? Então, isso aí já vai dando um outro aspecto, né? Pra gente finalizar, Pra finalizar, então... uma dica importante, Soraya. Que é pra escrever aqui, ó. Então, eu vou pegar uma caneta, pode ser essa caneta mesmo de escrever em CD. Tá. Só que tem que tomar cuidado para impermeabilizar a peça depois. Se for passar um verniz, tem que esperar secar bem. Tá? E ir bem com calma para ver se não vai borrar. Porque dependendo da caneta, borra. Legal. É bom, conforme a marca, o pessoal em casa fazer um teste, Isso, né? Numa faz outra um pecinha. teste. Pega A pedacinho cera de- também borra ela, se tiver molhada. Então tem que aguardar. A cera também. Também borra. Deixa de um dia pro outro, por precaução, pra secar bem, pra puxar. Não precisa, menos de 1 hora tá seco, bem seco. Ah, é? Aí eu posso... O que você Aí pode. usa como verniz? Eu uso cera, só cera em pasta Só cera. incolor. Cera ou pasta Cera. incolor? Cera em pasta. Cera em pasta Tem pasta incolor. de chão mesmo, aquelas de Ah, lata. que a gente tem em É, casa? em casa. Cera líquida também dá certo, só que em pasta ela dá eu acho que dá um acabamento melhor, tá? Então aqui, ó, é só escrever, vamos colocar, ó, fazer o B. Eu escrevi bem-vindos aqui. Escreveu bem. Depois que eu escrevi, eu vou em todas as pontinhas e vou colocando umas bolinhas. Que é isso que dá aquela letra country que a gente costuma colocar, ó. O pessoal fala, como é que escreve? Como é que usa a letra country? Não é a letra normal, e depois coloca Você as põe a bolinhas bolinha. em todas Legal. as extremidades. Eu vou pedir pra gente divulgar os contatos da Soraya. E a peça pronta, mais uma vez. Você vai reparar aí na sua casa todas as bolinhas. Então, nas extremidades das letras, né? Em todas as pontinhas. Tem todo esse efeito de luz e sombra que ela compartilhou conosco. O xadrez. Os ovinhos. Tati, posso mostrar essa aqui também, ó? Deixa eu só subir um pouquinho pra gente ver aqui ó, as bolinhas que eu comentei. Aqui como se fosse um preguinho também, ó lá. Uma bolinha Isso, uma preta, um bolinha e risquinho um branco. E a famosa letra country, que todo mundo... Tati, mas eu quero aprender a letra country da Soraya. É só contornar e colocar as bolinhas. Adorei. Que com pincel fininho você fez também E os matinhos, é só? um matinho, uma graminha. Aquela peça ali, Sol? É, que é o mesmo efeito da madeira que eu ensinei ali verdade. no caixote. Olha lá, gente. Ficou linda, por sinal. Então, esse efeito dá pra usar numa peça, num cachepô também fica legal. Muito legal. Parabéns, Sol. Obrigada. Muito Tati. obrigada, viu? Eu que agradeço. Por participar gente. conosco mais uma vez. Uma linda Obrigada. semana pra você, também, abençoada. pra todos. Até a Obrigada. próxima.